Oi, pessoal. Hoje eu vou falar um pouco sobre como interpretar a Bíblia. Bom, pessoal, hoje tem muita confusão, né? As pessoas interpretam a Bíblia de várias formas diferentes, né? Muitos dizem que a Bíblia apoia a homofobia, outros dizem que a Bíblia não é homofóbica, uns dizem que pode casamento gay, outros dizem que não pode casamento gay. A Bíblia diz que uns dizem que a Bíblia profetiza sobre o presidente, outros dizem que a Bíblia é contra o presidente. Enfim, são várias ideias que são tiradas da Bíblia, né? Então, como é que a gente pode interpretar a Bíblia? Bom, vamos lá, vamos começar do começo. No Novo Testamento, quando as pessoas precisavam interpretar a Bíblia, elas viam aquilo como oráculos, ou seja, como revelações de Deus. Eles tinham um método literal de interpretar a Bíblia. Eles acreditavam que aquilo que a Bíblia diz tinha que ser seguido e não podia ser relativizado, não podia ser interpretado de uma forma diferente do que aquilo que foi dito. Então eles eram muito literalistas em relação à interpretação da Bíblia. Depois, a igreja formou o cânon do Novo Testamento. O cânon é vara de medir. Então, através do cânon, nós medimos as coisas. Através do Novo Testamento e do Velho Testamento, nós medimos a vida. Isso era a intenção na hora de formar o cânon. Por quê? Porque tinha uma seita chamada gnosticismo, que eles tinham um cânon deles, e eles acreditavam que eles recebiam os espíritos das pessoas que eles escreviam os livros, então eles psicografavam aquilo. As pessoas, através de psicografia, escreveu Evangelho de Maria Madalena, Evangelho de Maria, Apocalipse de Pedro, vários livros foram escritos pelos gnósticos, e é estranho porque muitos cientistas hoje, muitos historiadores hoje, dão crédito a esses livros que foram escritos no ano 300, 400 depois de Cristo, mas não dão crédito à Bíblia, aos livros da Bíblia que são do século I. Eles dizem que as cópias mais antigas são do século II, né? Eles dizem que isso não tem confiança, mas eles confiam nesses escritos que foram escritos 300, de 400 anos depois de Cristo. Mas enfim, isso é assunto para outra coisa. Já que o gnosticismo tinha um cânon e eles enganavam as pessoas com falsas doutrinas, a igreja resolveu estabelecer o cânon com a doutrina certa. Os cristãos já tinham como escrituras sagradas cartas de Paulo, as cartas de Pedro, os evangelhos, só que não tinha tudo compilado, organizado numa Bíblia. Uma igreja tinha uma carta de Paulo e o evangelho, outra igreja tinha uma outra carta de Paulo e outro evangelho, outra igreja tinha uma carta de Pedro, e não tinha a Bíblia completa. Então a igreja resolveu fazer a união desses escritos que já eram considerados inspirados. Eusébio de Cesareia, o historiador da Igreja Cristã do século IV, ele questiona a canonicidade de certos livros da Bíblia, como Tiago, como Apocalipse, como 2 Pedro, a carta de Judas, a carta aos Hebreus, né? Então, o Eusébio de Cesareia, ele tinha essa desconfiança, né? Ele expressa essa desconfiança no seu livro História Eclesiástica, e mais para frente Lutero vai ter essa mesma desconfiança, mas isso, vamos chegar lá, vamos partir do começo primeiro. Então, tendo essa escritura já reunida, lá em Alexandria, eles resolveram formar uma escola alegórica. Eles acreditavam que a Bíblia falava em linguagem alegórica. Quando ela dizia uma coisa, na verdade, ela queria dizer outra. Então, eles alegorizavam a Bíblia em tudo. E isso foi um método bem aceito por vários pais da igreja, né? Vários pais da igreja interpretavam isso de forma alegórica, mas com o tempo se foi rejeitada essa ideia de interpretação alegórica, e a igreja tomou conta da interpretação. Na Idade Média, até a época da Reforma, a igreja dizia que ela tinha a prerrogativa da interpretação bíblica, e ela consultava o magistério, ou seja, ela consultava os mestres da igreja, como os cardeais, para que eles pudessem interpretar a Bíblia, e também tinha os concílios. Os concílios definiam doutrinas com uma autoridade até maior do que a Bíblia. Então, a igreja tinha uma autoridade maior que a Bíblia e ela interpretava a Bíblia. Já na Reforma, isso foi mudado. Lutero, Calvino e outros reformadores, eles começaram a acreditar que a Bíblia se interpreta com a própria Bíblia. Lutero, ele é famoso por ter questionado a carta de Tiago, mas ele não só questionou a carta de Tiago, ele questionou Apocalipse, ele questionou Judas, questionou Hebreus.
de Eusébio de Cesareia, que ele tinha questionado nisso? Então, provavelmente Lutero se inspirou em Eusébio de Cesareia para fazer esses questionamentos. Mas, no final das contas, ele aceitou todos os livros canônicos do Novo Testamento como sendo divinamente inspirados. E como são divinamente inspirados, elas são palavra de Deus. Esses livros são palavra de Deus para Lutero. Ele acreditava que a Bíblia é a palavra de Deus. E ele fazia uma interpretação que mais para frente ficou conhecida como histórico-gramatical, ou seja, a Bíblia se interpreta com a própria Bíblia. Calvino também foi na mesma onda, a Bíblia se interpreta com a própria Bíblia. Sola Escritura, ou seja, a Escritura é a autoridade final como palavra de Deus sobre tudo. Não quer dizer que se tem que jogar fora toda a história da igreja, não. Os teólogos medievais, os pais da igreja, todos nos trazem boas informações e boas interpretações da Bíblia, mas eles devem ser avaliados e julgados conforme a palavra de Deus, a Bíblia. Então, o que eles falarem que não estiver de acordo com a palavra de Deus, nós não aceitamos, por mais que eles sejam os pais da igreja, por mais que eles tenham sido autoridades. Até o próprio Lutero, se ele falou alguma coisa que não é de acordo com a palavra de Deus, então nós também rejeitamos. Lutero, Calvino, qualquer coisa. Nós temos que usar a Bíblia como a vara de medir, o cânon, para que nós possamos entender as coisas. O método histórico-gramatical é esse, interpretar a Bíblia com a própria Bíblia e levar também em conta o contexto, como lá em 1 Coríntios 11, onde fala que as mulheres têm que usar véu. Sabendo o contexto histórico, nós, interpretando a Bíblia com a própria Bíblia, como nós vemos que não existe esse tipo de lei no Novo Testamento, mas é uma situação pontual, nós vemos que é uma situação cultural, que as mulheres crentes, elas estavam raspando o cabelo porque os judeus raspavam o cabelo para fazer voto. Então elas achavam que isso era uma piedade, ou seja, uma manifestação religiosa positiva. Então elas raspavam o cabelo. E Paulo fala que aquilo era desonroso naquela cultura de Corinto, então que elas deveriam usar véu. Aí, estudando a história da coisa, a gente descobre que as prostitutas da época, lá na cidade de Corinto, elas raspavam o cabelo. Então, para que as crentes não fossem confundidas com prostitutas, por isso que Paulo fala que é desonroso ter o cabelo cortado, elas não deveriam raspar o cabelo, elas deveriam usar véu caso elas tivessem raspado o cabelo, né? Então, aí fala, Deus deu cabelo no lugar de véu, né? Então, se você tem cabelo grande, não precisa de véu. Mas isso é uma situação cultural. Hoje, se a mulher quiser raspar o cabelo, se ela precisa fazer uma quimioterapia ou alguma coisa assim, não quer dizer que ela está em pecado, né? Não tem nada a ver. E isso nós descobrimos através do método histórico-gramatical, onde nós vemos que o contexto histórico também tem sua importância para entender, não para definir. Nós não interpretamos a Bíblia por algo de fora, mas pela própria Bíblia nós podemos entender as coisas. No século XVIII foi criado o método histórico crítico. O método histórico crítico é você olhar para a palavra, mas você interpretar com aquilo que foi de fora. Ou seja, você tem uma abordagem crítica da Bíblia. Você avalia a Bíblia, não é a Bíblia que avalia as coisas, é você que avalia a Bíblia e tem uma abordagem crítica em relação a ela. Então, você interpreta a Bíblia pelas coisas de fora. Então, por exemplo, se alguém diz que a Bíblia tem que ser interpretada numa ótica dos pobres, uma ótica das mulheres, uma ótica machista, uma ótica racista, uma ótica negra, uma ótica... o que for, quando o pessoal fala de ótica, ou novas leituras, releituras e tudo mais, elas estão usando o método histórico crítico. Muitos erros teológicos acontecem nisso, mas também muitos erros teológicos acontecem no método histórico gramatical. Nós temos, por exemplo, racismo, machismo, sendo usado o método histórico gramatical, ou seja, pervertendo o método histórico gramatical, porque ele não dá base para isso. Mas muita gente que usa o método histórico gramatical chega a conclusões machistas e racistas da Bíblia. E muita gente que usa o método histórico crítico chega a conclusões imorais até, né, da Bíblia. Mas o método histórico crítico ele não é sinônimo de liberalismo teológico. Tem muitos autores que não são liberais, como o Oscar Cullmann e o Karl Barth, por exemplo, que eles não são liberais, mas eles usam o método histórico crítico. Então, o método histórico crítico você interpreta com aquilo que está fora do texto. Fora do texto você encaixa as coisas e assim você consegue pegar uma interpretação.
E nisso, muitos dizem que a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Então, cabe ao ser humano identificar o que é a palavra de Deus ou não nela. Isso cabe ao juízo e à avaliação humana. Então, é o ser humano julgando a Bíblia. No método histórico-gramatical, é a Bíblia julgando o ser humano. Ok? Deu para entender? O método que eu uso é histórico-gramatical. Eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus e não apenas contém a palavra de Deus, e ela dá a palavra final sobre tudo. Então eu acredito que a Bíblia se interpreta com a própria Bíblia. É o método que eu uso. E você, qual é o método que você usa? Responde aí nos comentários. Se você gostou do meu trabalho e quiser me ajudar, vou colocar o meu Pix. Se você puder me ajudar com qualquer quantia, eu te agradeço. Que Deus abençoe vocês, que você tenha uma ótima semana. Amém.